Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e nesse vídeo irei falar sobre função afim. Chamamos de função afim a toda função do tipo f de x igual a x mais b, sempre nesse padrão, onde a e b são os coeficientes e x é a variável, f de x é o valor de y. Por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 5. Nesse caso aqui, nós temos a igual a 2 e b igual a 5. A é 2 e b é 5. A função g de x igual a menos x mais 3. A igual a menos 1 e b igual a 3. A função h de x igual a 2x. Nesse caso aqui, a igual a 2 e b igual a 0. Não aparece o termo sozinho, então b igual a 0. Um detalhe importante da função afim é que o coeficiente a ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, o a não pode ser 0. Por quê? Porque se a for 0, fica f de x igual a b. E aí nós temos uma função chamada função constante. Uma função constante é uma função do tipo f de x igual a b. b é um número qualquer. Então, nesse caso, o gráfico de uma função constante, por exemplo, f de x igual a 5. Então, f de x igual a 5, considerando aqui como ponto 5, o gráfico vai ficar dessa forma. Uma linha horizontal e paralela ao eixo x, pois qualquer que seja o valor do domínio, a imagem é sempre a mesma. Ou seja, todas as setas de domínio irão se corresponder com a mesma imagem. Para encontrarmos o gráfico da função afim, é bem simples. Lembrando da geometria que nos diz que dois pontos determinam uma reta, então se tomarmos dois pontos quaisquer, por exemplo, quando x é 0, então sobra o termo b. Sempre que x é 0, sobra o termo b. Lembrando que quando x é 0, o gráfico vai passar pelo eixo y. Então, nesse caso aqui, nesse gráfico dessa função aqui que nós vamos construir, então, quando x é 0, y é 5. Vou botar aqui. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Quando x for 1, y é 7. Então, o gráfico vai naquela direção. E um outro ponto importante é nós encontrarmos a raiz da função. Lembre-se que a raiz de uma função é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Nesse caso aqui, basta pegar 2x mais 5 igual a 0. Então, 2x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 meios. Menos 5 meios dá menos 2, 2 1 meio mais ou menos. Então, o gráfico vem para essa direção.